A paz do Senhor Jesus, tudo bem? O nosso estudo bíblico da IBD está aqui, vejam, Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31. Vamos ler em língua de sinais. Olha. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então agora explicaremos, duas palavras iniciais. Essas duas palavras aqui, procurar. Por exemplo, perdeu uma caneta, procurando essa caneta. Procura de um trabalho, um local para trabalhar. Procurar. E essa outra palavra aqui no contexto bíblico, quando diz sobre os dons espirituais, que é, veja, buscar. Buscar os dons. Um sinal. Esse sinal para buscar quando é a respeito dos dons. Outros contextos de buscar também em português. Por exemplo, assim, uma pesquisa no Google. Vou pesquisar, vou buscar no Google. Buscar um tema. Se usa, mas aqui no contexto bíblico, buscar os dons. Olha o nome, dom. Dons espirituais. Então, como consegui-los, como buscá-los? De qualquer forma? Não. Veja, com zelo. E aqui no contexto bíblico também é esse, com esse cuidado, com esse respeito e obediência a Deus, com uma postura de servo, com súplicas em oração, para conseguirmos então o quê? Os dons espirituais. E quantos são os dons? Lembram? Isso, são 9 os dons espirituais. Veja aqui, também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 10, explica sobre os 9 dons espirituais. Você pode parar o vídeo, pegar sua Bíblia, ler, comparar com o vídeo, a Bíblia, o vídeo. Isso é importante para a nossa aprendizagem. Os 9 dons. Vamos falar sobre eles rapidamente? Então, primeiro, sabedoria. Segundo, ciência. Terceiro, fé. O quarto, dons de curar. Quinto, maravilhas. Sexto dom, profecia. Sétimo dom, discernimento. Oitavo dom, línguas estranhas. E o nono dom, interpretação. Novamente o sinal, interpretação. Veja, você pode parar o vídeo, ver. Na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9 e 10. Explica sobre os dons espirituais. Outro tema importante, que é o batismo. Conhece? Então há 2 batismos que queremos falar aqui hoje. O batismo nas águas, às vezes num rio, em uma piscina. A pessoa chega ali para se batizar e o responsável é o pastor para batizá-la. O pastor é o responsável de batismo nas águas. Vai orar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
e ora pela pessoa. E há um outro batismo, veja aqui, ó, batismo com o Espírito Santo. Sinal novamente, batismo com o Espírito Santo. Então como? Ora, em Mateus, capítulo 3, no versículo 11, também explica. Veja, quem é o responsável do batismo com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo? O pastor? Não. Veja, é Jesus Cristo. Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. Mas o que significa o batismo com o Espírito Santo? O que eu vou sentir? Então, é a alegria, é o desejo de evangelizar, poder para testemunhar, força para eu caminhar, pregar a palavra de Deus, receber os ensinos que vêm de Deus. Entendeu? Então, nesse vídeo você pode ver melhor sobre isso, leia os textos, importante para aprendermos. Também sobre o batismo com o Espírito Santo. E percebam, então, que a profecia, sempre, tudo que é profético, vem de Deus. Lembra o sexto dom também, dom de profecia. A profecia vem de Deus, Deus que nos chama. Então nós temos um chamado profético, Deus te chamou também profeticamente. Então, por exemplo, Deus chamou uma professora para dar aula para as crianças, chamado profético, a você para interpretar. Deus o chamou como pastor, como diácono. Então, a sabedoria humana, uma ideia de pessoas, não. É um chamado profético de Deus para a sua vida, revelado pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, quando a pessoa não quer, despreza essa profecia, esse chamado, então veja aqui, ó, a primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 8, veja, que diz o seguinte, olha, quem despreza isso, não despreza os homens. Não, está desprezando a Deus, que nos deu seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, se retira. Então, nós precisamos a obediência a Deus, com fé, com fidelidade ao chamado de Deus, para nos mantermos firmes nesse caminho. Porque vem nesse mundo, vem tantas batalhas, convites, querendo nos atrair para esse mundo. Mas olha, não, a minha vida pertence ao Deus que me ama. Com Ele me mantenho em comunhão. Entenderam, então? Como conseguirmos, como buscarmos os dons? Isso, então, em oração, em jejum, em madrugadas, na leitura da palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor. Então, Coríntios capítulo 12, nos falou sobre isso. Mostrará um caminho mais excelente. Que caminho é esse? Caminho de vida eterna. Nesse caminho que é Jesus, nosso amigo, fiel, que nos guarda. Porque senão os dons se retiram. E se retirar os dons, fica só a tradição, a letra, os costumes. Então, como conseguimos vida eterna? Então, perceberam? A igreja, em obediência ao Senhor, ao Espírito Santo, ela é guiada profeticamente pelo Espírito Santo. Se não há o Espírito Santo, há uma tradição, há uma cultura apenas, uma inteligência, uma pessoa eloquente. Não. Nós somos servos, nossa simplicidade, na nossa humildade, a nossa dependência de Deus. É assim que nós caminhamos.
Deus o abençoe e nos dê esse entendimento da sua palavra revelada pelo Espírito Santo. Amém? Vem sobre mim, Espírito de Deus, a ti me rendo em completa submissão. Vem com poder, com graça do céu. Vem, sim, vem, como a brisa da manhã, trazendo aroma dos jardins celestiais. Vem, sim, vem, como forte vento vem, de ti eu quero mais e mais. Sem teu poder não poderei viver. Vem sobre mim, ó Espírito de Deus, sem tua unção não poderei vencer. Vem hoje encher meu coração.